Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e hoje eu quero conversar com vocês sobre Acompanhante Perfeita, filme de estreia do Drew Hancock na direção, ele que até então tinha trabalhos apenas como roteirista de série e estreia aqui um roteiro de cinema e em direção. Esse é um dos filmes mais aguardados de 2025, segundo muitas listas de criadores, de críticos. Não estava no meu radar tão especialmente assim, não ficou na minha lista que eu coloquei lá no Instagram de filmes mais aguardados, mas me surpreendeu muito positivamente. O primeiro ponto a se dizer é que é um filme que ele surpreende, como eu disse, em vários sentidos. Não só por ser uma boa surpresa do ano, mas dentro do filme existem várias surpresas que vale a pena a gente conversar. Um detalhe interessante, tá? O Zach Cregger, que dirigiu Noites Brutais, o Barbarian, em 2022, foi considerado como um diretor desse filme, mas acabou havendo mudanças ali e a produção colocou o Drew Hancock como o diretor, né? Como eu disse, um cara que vem do roteiro das séries de TV. Acompanhante Perfeita, ou Companion, trata de um fim de semana numa casa de campo luxuosa em que a Iris, vivida pela Sophie Thatcher, que a gente conhece de filmes como Herege, aqui que teve do ano passado com Hugh Grant, ou até da série lá Yellow Jackets, que começou muito bem e depois desandou e eu abandonei, e o seu namorado, o Josh, que é vivido pelo Jack Quaid, ator de The Boys, tá no Último Pânico, enfim, um cara que tem crescido bastante em Hollywood. Eles são um casal apaixonados, vão passar esse fim de semana numa casa de campo para decidir se afastar ali do tumulto da cidade e passar esses dias com dois casais de amigos. No entanto, durante esse fim de semana, o que era para ser uma escapada romântica acaba se transformando num verdadeiro thriller com eventos perturbadores que começam a acontecer. Eu não costumo dar spoilers nas análises que eu faço aqui, nas críticas de filme. Eu tento fazer comentários mais breves e analisar algumas das decisões e da história em si, sem revelar detalhes da trama. E eu vou fazer isso hoje. Mas eu já adianto que quando se trata de Acompanhante Perfeita, é muito difícil falar sobre o filme sem dar spoilers, porque ele é realmente uma das coisas que faz o filme funcionar muito bem, é que ele é de fato cheio de surpresas e cheio de reviravoltas numa história que vai se tornando ali bem agitada. Então é muito difícil falar das qualidades sem dar muitos spoilers, mas eu vou fazer isso aqui, tá? Inicialmente, um ponto que eu achei bastante óbvio do filme e que já é dado logo de cara de presente na história, tá no trailer já e isso é logo na cena inicial, é um transtorno, não é um transtorno, uma questão que vai acontecer na relação desse casal principal, vivido pela Sophie Thatcher e pelo Jack Quaid, né, a Iris e o Josh. Isso é dado de presente logo de cara, tá? E já deixa claro desde o início do filme o que vai acontecer com a relação desse casal, o que vai ser o evento perturbador que vai acontecer ao final. Eu achei, inicialmente, essa não é uma ideia nada revolucionária, isso é utilizado, né, dar esse spoiler, digamos assim, pra gente se surpreender com o que acontece no meio. Mas, inicialmente, eu achei que isso estragaria um pouco da diversão do filme em si, né, do funcionamento da história, tá? Porque logo de cara, saber o que vai acontecer, considerando os primeiros minutos de filme, pareceu que não ia ter tanta coisa assim para que a gente se prendesse aos acontecimentos. Só que, novamente, né, as novas revelações que vão surgindo nessa história, com o passar de alguns minutos, vão dando muita força para que ela ande e para que a gente se mantenha preso ali naquele thriller, tá? Quando a primeira grande revelação do filme acontece, e essa é de fato a grande revelação do filme, e não esse spoiler que é dado logo no início, quando isso acontece, aí eu tive um outro sentimento, tá? Eu achei que o filme poderia decair numa verdadeira baboseira. Eu cheguei a dar aquela torcida de nariz e pensar, sério que eles vão por esse caminho? Mas a coisa é tão bem pensada, é tão bem articulada no roteiro, e é tão bem executada em termos de direção e de desenvolvimento dos personagens e tal, que logo de cara a minha suspensão de descrença já estava colocada e eu me prendi à história, e eu acho que isso é o que pode acontecer com muita gente. Talvez haja uma torcidinha de nariz para quando essa revelação acontece, mas logo depois ela para de ser desconfortável e a gente acaba embarcando realmente naquilo tudo, tá?
Acompanhante Perfeita tem uma combinação, tem dois pontos que eu acho muito interessantes. O primeiro deles é a combinação de comédia com thriller. Existem vários filmes nos últimos anos que fazem isso. Por exemplo, Morte, 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 o Bodies, 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 de 2022, lá dirigido pela Halina Heinz, mesma diretora de Baby Girl, esse filme da Nicole Kidman que estreou há pouco tempo, que faz essa combinação. Até o Noites Brutais, que eu mencionei aqui no início do vídeo, em alguns momentos faz isso, apesar de ser muito mais terror do que qualquer outra coisa. E eu acho que isso é um gênero que tem sido bem interessante. Um outro filme que me lembrou em vários momentos, nas sacadas, nas piadas, no diálogo, nas referências e tal, foi o Nós, do Jordan Peele, né, de 2019, se não me engano. Um filme que eu adoro e me lembrou um pouco isso, essa questão de combinar terror com comédia. Isso é uma coisa que eu acho muito bem-vinda, nem sempre funciona. O próprio Morte, 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 que eu mencionei, é um filme que eu acho ok, assim, mas pra mim ele tem vários problemas, não funciona tão bem. E no caso aqui de Acompanhante Perfeita, funciona. Tem uma cena, por exemplo, de término de relação que é de arrancar risada ali pelo texto e tal, muito afiado, de o cinema dar uma risada mais alta. Mas não é só isso, tem vários outros momentos de pitadas, de piadas mais sutis que também funcionam muito bem. Um outro ponto, que é o que eu acho assim, interessantíssimo do filme, até mais do que isso, tá? É como ele consegue trazer discussões que vão te fazer refletir, além de dar risada, de pensar de certa forma, na questão distópica que o filme está apresentando, na questão perturbadora da coisa, vai conseguir te fazer refletir, pelo menos a mim aconteceu isso, várias vezes, sobre o caminho que a gente anda com relação à tecnologia, uso de inteligência artificial. Vai fazer a gente pensar várias vezes no seguinte, assim, será que é para esse caminho que a gente está caminhando? Será que algum dia algo assim pode acontecer? E eu tô falando sem spoilers. Depois de assistir ao filme, eu tenho certeza que vocês vão entender muito tranquilamente o que eu tô dizendo. Assistindo ao trailer na íntegra também, porque hoje em dia os trailers dão certos spoilers. Mas enfim, não entendeu o que eu quero dizer? Assiste o filme que eu acho que vai ficar bem claro. E mais do que isso, o filme consegue nos fazer pensar sobre como esses pontos que eu mencionei, de tecnologia, inteligência artificial, um certo futurismo distópico, como isso, afinal de contas, afeta as relações humanas. Como isso pode ser utilizado por pessoas perturbadas, pessoas controladoras, pessoas que agem como se o mundo lhes devesse alguma coisa enquanto elas escutam Google Dolls trancadas no seu apartamento minúsculo e sozinhas. Nota no Letterboxd para Acompanhante Perfeita: 13,5. Era isso que eu tinha pra dizer hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que assistam Acompanhante Perfeita e não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que acharam do filme. Até o próximo vídeo e tchau! Things ain't been the same since the blues walked in.